Aguenta firme, não desista, continue a lutar. A paz, amadas. Meu nome é Rose, faço parte do grupo Encorajando Mulheres e do grupo Mulheres de Joelhos. Quero deixar uma palavra para vocês hoje, que está em Mateus 3,8, que diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu comecei a estudar essa palavra porque nós íamos ter um estudo na igreja que eu congrego, e esse era o tema base, desse estudo. E eu confesso que me tocou muito essa palavra e eu queria dividir com vocês. Primeiro nós vamos falar o que é fruto, né? Todos nós já conhecemos Gálatas 5, 22 e 23, onde fala dos frutos, do Espírito. Então, o que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é um termo bíblico que engloba 9 atributos visíveis de uma vida cristã verdadeira, os quais estão enumerados em Gálatas 5, 22 e 23, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A Bíblia nos ensina que não são frutos individuais, as quais podemos escolher, ou seja, um fruto que ele contém ali 9 gomos, né? Não tem como eu ter só mansidão e não ter os demais. Ou eu tenho todos, ou eu não tenho nenhum. Ou eu não tenho o fruto do Espírito. Se eu não tenho todos, eu não tenho o fruto do Espírito na minha vida, né? Então, antes, o fruto, ele é o fruto do Espírito, ele é um só fruto com 9 partes, que caracteriza todos aqueles que verdadeiramente andam no Espírito Santo. Este é o fruto que cada cristão deverá produzir na sua vida com Jesus Cristo. Então, isto é o fruto do Espírito. Então, quando nós lemos aqui produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de atitude para com o pecado. Não tem como ter um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, se eu continuo com a mesma prática de quando eu estava outrora na vida de pecado, né? A primeira coisa que tem que nós cristãos, quando nós nos arrependemos dos pecados cometidos e vamos para a presença do Senhor, é a nossa mudança de atitude, a mudança do nosso caráter, né? Em Provérbios 28:13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, confessar e deixar é a palavra-chave para a questão do arrependimento. Assim como na palavra diz que uma árvore se conhece pelo fruto, o verdadeiro arrependimento ele gera mudanças radicais na nossa vida, que as pessoas, através da nossa mudança, do nosso testemunho, elas verão realmente o arrependimento que nós tivemos, ao longo da nossa caminhada, se o nosso arrependimento foi verdadeiro. João Batista ele pregava muito sobre arrependimento. O tema base das pregações de João Batista era o arrependimento. Mas o arrependimento ele precisa produzir em nós frutos. Muitas vezes nós vemos pessoas arrependidas das consequências que o pecado trouxe a ela, quando na verdade deveriam estar arrependidas do pecado que cometeram contra o Senhor. Um exemplo, muitas vezes você vê um marido que saiu de casa, que perdeu a família, quando ele vem, ele acha que se arrependeu e ele começa, poxa, eu perdi minha casa, perdi minha família. E quando na verdade ele deveria estar se arrependendo, eu pequei contra o Senhor, eu magoei a minha família. Aí seria diferente, primeiramente, o arrependimento do que você fez contra o Senhor, contra aquilo que o Senhor, contra o propósito que o Senhor nos criou com propósito, e você foi contra aquilo, Então, muitas vezes nós vemos pessoas arrependidas, um arrependimento que não é sincero, porque estão se arrependendo pelas consequências que tiveram, não estão arrependidas pelo pecado que cometeram, No Salmo 51, se a gente for ler, nós vemos que o salmista Davi, ele expressa ali uma tristeza pelos pecados cometidos, Se a gente ler o Salmo 51, quem tiver oportunidade,
leia, que vocês vão ver o salmista, ele expressando uma tristeza pelos pecados cometidos, né? E o arrependimento, ele é um processo, e esse processo, ele envolve 3 fases, né? Que são tristeza, quando nós repugnamos o ato cometido, e a fé. A tristeza é quando nós nos arrependemos e bate aquela tristeza. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu fui capaz de entristecer o coração do Senhor fazendo tal coisa, né? Então bate aquela tristeza ela se apodera do nosso coração e nós passamos a entender que nós ferimos o coração do Senhor. O segundo estágio seria a repugnância pelo ato praticado. Um exemplo é Pedro, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes, em Mateus 26, ele diz o seguinte: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então ele saiu dali, ele se retirou, né? Ele teve repugnância pelaquilo que ele fez. Começa a brotar em nós uma certa dose de acusação, né? Como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, né? E aí nós passamos a reconhecer, mais uma vez, que nós ferimos e magoamos o coração do Senhor. O terceiro estágio é a fé. Muitas vezes o Senhor, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e nós não temos fé para crer que o Senhor ele nos perdoou. E aí nós passamos, ao invés do arrependimento, a ter remorso, porque o inimigo ele fica nos acusando. E nós passamos, ao invés do arrependimento, nós passamos a ter remorso por algo. Quando é o Senhor, então nós precisamos ter a fé para acreditar, para crer que a partir do momento que eu me arrependi, que eu deixei de praticar, eu alcancei a misericórdia. Né? Então nós precisamos crer no perdão, no amor, nas promessas de Deus que está na Bíblia. Precisamos crer no perdão de Deus, crer nas promessas, crer no amor, na misericórdia, crer na palavra de Deus de forma integral e total. Confiar que o Senhor ele é bondoso e misericordioso e nos perdoa. Né? Nós muitas vezes nos ajoelhamos, Senhor, perdão pelos meus pecados, né? E levantamos dali. E daí 5 minutos o inimigo tá lá nos acusando. E você tá lá, não, o Senhor não me perdoou porque o que eu fiz foi grave, né? Não, a partir do momento que você confessa e deixa, a partir do momento que nós confessa e deixa, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, né? Então assim, o arrependimento, ele não é só sinônimo de tristeza, não é só sinônimo de repugnância do pecado. Arrependimento também não é só sinônimo de conversão. Pedro falou em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e converter-vos. Então, arrependimento é sinônimo de atitude contra o pecado. Se eu me arrependi, eu tenho que ter uma atitude contra aquilo que eu praticava, né? Nós temos que o arrependimento precisa gerar em nós a mudança do nosso caráter, a mudança do nosso caminhar, a mudança dos lugares que a gente frequenta, a mudança muitas vezes até dos nossos próprios amigos. Quando eu me arrependi, quando eu fui para a presença do Senhor, o Senhor transformou tudo na minha vida. Ele transformou as minhas vestes. Primeiramente, Ele transformou o meu coração, o meu caráter, claro. Mas chegou um momento em que o caráter que eu tinha, a mudança que Ele fez dentro de mim, não condizia, não tinha como eu ter as mesmas amizades, frequentar os mesmos lugares, usar os mesmos tipos de roupa que eu usava. Então o arrependimento, ele gera em nós uma mudança radical. As pessoas, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não precisamos falar. As pessoas, ao olharem para nós, elas reconhecem essa mudança. Você deixa de frequentar lugares, né? Você muda a sua roupa, muitas vezes você muda a sua aparência, né?
primeiramente, claro, dentro de você é mudado quando o arrependimento acontece, mas isso gera uma mudança radical. Quando Cristo chega na nossa vida, tudo é mudado, né? Porque a palavra diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Então, assim, o Senhor, quando Ele transforma a nossa vida, isso precisa ser estampado, ficar estampado na nossa face a mudança que o Senhor fez na nossa vida, né? E embora nós vivamos num mundo corrompido, né? Nós precisamos ser a diferença ali, né? Daniel, ele viveu num mundo corrompido. Ele estava num lugar, só que ele não aceitou se corromper. E assim tem que ser a nossa vida. Então essa é uma palavra que eu deixo para vocês, né? Que o Senhor venha gerar nas nossas vidas cada dia mais um arrependimento sincero, um arrependimento profundo, né? Que nós venhamos nos colocar na presença do Senhor, que nós venhamos não só nos arrepender, né? Mas que nós venhamos nos arrepender e passar a ter uma vida de comunhão com Ele. Porque essa mudança na nossa vida ela não acontece num dia só. Nós não alcançamos os frutos do Espírito na nossa vida num dia só. É através de uma busca, é através de uma comunhão com o Senhor, é através dos devocional que a gente tem ali todo dia, que nós passamos tempo com o Senhor, na verdade. Então eu deixo para vocês essa palavra, que ela venha falar ao coração de vocês, que essa palavra venha tocar vocês, né, de uma forma poderosa, e que nós prossigamos, né, nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, mas que nós venhamos a cada dia permitir que o Senhor, Ele transforme a nossa vida, que Ele tire aquilo que não agrade a Ele e que Ele venha colocar na nossa vida os frutos do Espírito, né? Que Ele venha gerar em nós um arrependimento sincero e que Ele venha colocar nas nossas vidas, né, os frutos do Espírito. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero os dons do Espírito, né? Quando na verdade nós deveríamos pedir primeiro os frutos. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. E um grande abraço. Amém? Which then grew into a hope, which then turned into